Sejam muito bem-vindos a mais um assunto da disciplina de Bioclimatologia Animal, que é ofertada para o curso de graduação em Zootecnia da Universidade Federal de Lavras. Aqui é o professor Rony Antônio Ferreira e eu gostaria de convidá-los a assistir os 3 vídeos que a gente publicou anteriormente sobre modificações ambientais, para que nesse momento a gente consiga convencê-los de que vale a pena investir nas modificações ambientais. Esse é o nosso intuito com essa conversa de hoje. Então veja, a primeira pergunta que o consumidor vai fazer, o produtor rural que está planejando uma modificação ambiental qualquer, é quanto custa investir tanto na parte de ambiental, quanto também no bem-estar. É a mesma pergunta que eles vão fazer. Não se esqueçam que com as modificações ambientais, a gente tem vantagem no ponto de vista de conforto térmico, não só para os animais, mas também para os colaboradores que estão na lida diária. E quando você melhora o bem-estar de animais e das pessoas que interagem com os animais no manejo diário, o desempenho acaba melhorando de maneira geral. Outro ponto importante de ser abordado é a segurança alimentar. Nós precisamos alimentar as pessoas. Vejam que até 2050 a previsão é de que haja a necessidade de aumentar a produção de grãos, que hoje está em torno de 2,1 bilhões, para 3 bilhões de toneladas por ano. Os produtos de origem animal, que estão hoje na faixa de 200 milhões de toneladas por ano, serão necessários 470 milhões de toneladas por ano. Você pode perguntar, está se perguntando, e aí, o que eu tenho a ver com isso? Mas aí é que vem o ponto interessante da ambiência na produção animal. Nós vamos fazer as modificações ambientais para melhorar a condição desses animais, para dar condições, na verdade, térmicas, de que eles consigam expressar o potencial genético que eles têm para maior produtividade. E aí eu quero que você reflita também nesta frase, muito interessante, que a síntese do produto, que para nós aqui da zootecnia trata da produção de leite, síntese muscular, produção de ovos, lã, etc., toda essa produção não é limitada pela capacidade de digestão energética dos animais, mas sim pela capacidade que o animal tem de dissipar calor. Aquele animal que consegue dissipar mais calor, ele é mais adaptado. Então, ele tem a condição de produtividade, de atender, de expressar a sua carga genética para maior produtividade. Vejam que aí entra a importância, nessa frase já entra a importância das modificações ambientais na zootecnia. Outro ponto importante é que a maior parte do custo de produção dos animais hoje ela está relacionada à nutrição. E o estresse térmico, tanto frio quanto calor, na maioria das vezes, para nós, é mais influenciado pelo calor, os nossos animais são mais influenciados pelo calor. O estresse térmico, ele altera o metabolismo e a hierarquia de uso dos nutrientes. Então, veja, para a manutenção da vida e adaptação ao estresse, muitas alterações fisiológicas e metabólicas são orquestradas no período em que o animal já ingeriu o alimento. Mesmo se você resolve o problema de ingestão, no processo de absorção ou no período ali de pós-absorção, o animal pode ter alterações fisiológicas necessárias para a manutenção da homeotermia e que implicam em mudança nesse metabolismo, na assimilação, no aproveitamento dos nutrientes. Por exemplo, estresse por calor, mesmo que o animal passe ali por períodos de ingestão adequada ou inadequada de nutrientes, que é mais comum, uma ingestão inadequada porque eles ingerem menos alimentos, veja que os aminoácidos são mobilizados para fornecer substrato para suportar o metabolismo energético e também a síntese de proteína de fase aguda, que é uma resposta fisiológica do animal ao calor. Então, mesmo que você consiga fazer com que o animal ingira aminoácidos em quantidade suficiente, parte desses aminoácidos pode ser direcionado para propostas não produtivas. E não é esse o nosso objetivo nesse momento. Eu vou dar exemplos aqui para suínos
para bovinos leiteiros e para bovinos de corte. Vamos começar com suínos. Vamos por tamanho, então, né? Vejam, um leitão, por exemplo, ele usa do alimento que ele ingere, considerando aí em torno de 900 gramas por dia de ingestão de alimentos. Esse animal, metade do que ele ingeriu, ele vai usar para mantença. A eficiência de crescimento é maior, porque metade do alimento, 50% do alimento que ele ingeriu, ele vai usar para crescimento. À medida que ele vai aumentando o tamanho do corpo, essa eficiência produtiva diminui. Veja que ele vai usar 72% do que ele ingeriu para mantença. Sobra apenas aí 28% para crescimento. Então a eficiência energética para crescimento, para deposição muscular, que é o que interessa, ela é muito menor no animal mais velho, no animal em maior tamanho. E aí, nesse caso, a ambiência tem um reflexo muito grande nesse momento. Se a gente olhar diversos resultados de trabalhos, nós vamos ver que em situação de calor, o ganho de peso reduz. Esses valores aí que nós indicamos são de diversas fontes, como eu já citei. Então, em média, a gente tem piora no ganho de peso de 19% na creche, piora de 14% na fase de crescimento, e piora de 13% na fase de terminação de suínos que passaram por estresse por calor. Então guardem bem esses números, 19, 14 e 13. Nós vamos precisar deles daqui a pouco. Eu gostaria de salientar, chamar a atenção de vocês que o último custo de produção da Embrapa Suínos e Aves, da Central de Inteligência, eles colocam que sempre a nutrição é a maior composição do custo, mas nesse caso eu estou apontando para vocês aqui a depreciação, que está relacionada às instalações, que é o nosso aspecto de interesse aqui na bioclimatologia animal. Veja que 2,71% do custo de produção de aves e suínos, aqui nós pegamos o de suínos, que é o nosso objeto de estudo, nesse momento, ele representa 2%, pouco mais de 2% do custo de produção. Porque é amortizado ao longo de 15 a 20 anos, por isso que o custo ele é menor. E o produtor às vezes se preocupa só no momento da construção do galpão. Vejam que ele vai utilizar esse galpão por muitos anos, então por isso que a depreciação ela acaba sendo pequena, tendo a menor representatividade no custo de produção ao longo da vida útil desse galpão. Vamos fazer alguns cálculos aqui, pensando em um galpão com sistema de resfriamento evaporativo para suínos. Eu peguei custo de um galpão de 2018, que era o dezembro de 2018, era o último custo que eu tinha em mãos aqui. Um galpão de 92 metros de comprimento por 14 de largura, ou seja, 1.288 metros quadrados. O custo para modificação, para realizar a modificação ambiental, foi de R$ 64 mil. Pense que o galpão já existia, o produtor só fez a modificação ambiental. Ele fechou a lateral com cortina e instalou um sistema de resfriamento ambiental evaporativo, aquele com placa evaporativa na lateral. E nesse galpão, considerando 1 metro quadrado por suíno, a gente conseguiria alojar então 1.288 animais de 100 quilos em cada lote de produção. Se a gente considerar naqueles valores lá que eu chamei para vocês, atenção para recordarem, de creche, crescimento e terminação, o menor problema de valor de queda de produção, o menor número foi 13%. Então eu vou utilizar esse valor aí como referência, considerando que com a implantação do sistema de resfriamento evaporativo, o produtor teria no seu lote uma melhoria de 13% no ganho de peso. Não é que ele vai melhorar, ele vai deixar de perder em função da melhor condição ambiental que está apresentada nesse momento. Veja aqui, 1.288 animais com 100 kg de peso, considerando 13% a mais de produtividade, a gente teria aí 18.744 quilos de suínos a mais por lote. Esse resultado positivo foi em função da melhoria do ambiente. Os outros fatores continuaram como estavam antes da modificação ambiental. Considerando um custo médio de produção, eu peguei esses valores do início do ano de 2020, nós teríamos aí R$ 3,78 como custo médio brasileiro para a produção de suínos.
nós teríamos também, considerando um valor de mercado médio, eu peguei todos os estados que a gente tinha referência e fiz uma média, nós tivemos um valor de mercado de R$ 4,26. O suíno sendo vendido a R$ 4,26 a um custo médio de R$ 3,78. Veja que por quilo de produção, teríamos um lucro de 48 centavos. Isso vai variar de região para região, mas é só para vocês terem uma ideia. Veja que com o aumento da produtividade que a gente teve aqui com a melhoria no ambiente, 17 mil quilos de suíno, 48 centavos por quilo de lucro, a gente teria a cada lote R$ 8.000 a mais em função da melhoria ambiental. Veja que o galpão, após as modificações ambientais, ele custou R$ 64 mil com modificações ambientais, dividindo por 8 mil, que foi a vantagem obtida com as modificações. Esse galpão, essas modificações ambientais feitas nesse galpão, se pagaria com 8 lotes de produção. Considerando a fase de crescimento e terminação sendo feito no mesmo galpão, mais um vazio sanitário, o produtor teria a possibilidade de usar esse galpão em 4 lotes, produzir nesse galpão 4 lotes por ano. Isso representa um retorno da atividade, do investimento da modificação ambiental secundária em 2 anos. Veja que ele vai usar essa modificação ambiental por muito mais tempo. E é claro, a partir do 2º, 3º ano, começa a ter alguma manutenção natural por desgaste dos equipamentos, mas em 2 anos ela já se pagou. Isso que é importante a gente convencer o produtor da vantagem da modificação ambiental. Pensando aqui as perdas causadas pelo calor, veja, a gente teve aqui o último dado estatístico de 2017, 2018, alguma coisa assim, 13,75 milhões de toneladas. Considerando que a gente poderia ter uma perda no menor valor considerado, 13%, a gente perderia ou deixaria de estar produzindo em função do calor 487 mil toneladas de suínos no Brasil. Se nós considerarmos o último dado de consumo por habitante ano, de 2019, 14 quilos por habitante ano, a gente conseguiria, somente melhorando as condições ambientais, alimentar 33 milhões de pessoas a mais. Veja que isso é uma questão de segurança alimentar. Melhorando a condição de ambiente, a gente, além de melhorar condições dos animais, dos colaboradores, melhorar retorno da atividade, a gente poderia produzir mais com menos animais ou com o mesmo número de animais, né? Então, isso representa hoje no Brasil 15% da população a mais, melhorando as condições de alimentação de 15% a mais da população, somente melhorando as condições de ambiente. Além de que animais saudáveis e felizes, esta é a imagem que o consumidor quer observar. Então, é muito melhor você ter esse investimento em ambiente e conseguir colocar o seu produto para um mercado, para um nicho maior de mercado, que está cada vez mais exigente. Espero tê-los convencido aí de que o investimento no suíno é importante. Agora vamos passar para bovinos leiteiros. Em um outro vídeo a gente vai trabalhar e conversar sobre o impacto do estresse por calor na vaca leiteira, mas veja que aqui tem um resumo de quase tudo que acontece na vaca com o calor. Quando o ambiente estiver com índice de temperatura e umidade acima de 68, a vaca vai ter aumento da frequência respiratória, redução na ingestão de alimentos, redução de ruminação, o que vai levar a menor produção de leite, aumento de células somáticas, ou seja, um efeito negativo de maneira geral do organismo da vaca. E as consequências invisíveis que você vai ter do estresse por calor, elas na maioria das vezes elas vêm no próximo ciclo produtivo dessa vaca. As visíveis ali na hora você já observa aumento de frequência respiratória, queda na produção leiteira, você já tem o declínio. Mas isso aí é assunto para outro momento. Nosso objetivo agora é conversar sobre quanto custa a modificação ambiental. Veja que, em resumo, muitos aspectos negativos acontecem na vaca.
queda de produção de leite, teor de gordura piora e proteína, consequentemente rendimento do leite para a produção de iogurte, derivados lácteos de maneira geral, e tudo vai piorando. Vocês podem observar nesse slide aí, eu coloquei uma média dos resultados negativos que acontecem em condições brasileiras, em condições de calor, condições tropicais, tá certo? Então só notícia ruim por enquanto. Mas vamos pegar aqui os resultados. O professor Flamenbaum é um dos que mais trabalham com calor, estresse por calor, variação de estresse por calor em vacas leiteiras. Tem esse resultado aqui publicado ano passado, final do ano passado, 2019, mas eu vou apresentar dados também do professor Flamenbaum agora de abril de 2020. Veja que ele vem reforçando que o estresse por calor ele diminui o consumo de alimento pelas vacas, piora a eficiência alimentar, piora a fertilidade e o sistema imunológico também começa a ter uma deficiência. E segundo o professor Flamenbaum, a redução da produção anual de leite por vaca representa um custo muito alto. Assumindo que o custo de alimentação diário seria por vaca de R$20, numa média de 330 dias de lactação por ordenha, a perda esperada de produção seria de 1.000 kg de leite por lactação, devido ao fato de a vaca não conseguir lidar com o estresse por calor. Veja bem, 1.000 kg de leite por vaca. Considerando que a redução na eficiência alimentar no Brasil, o ano passado, custou, em média, R$400 por vaca, considerando que a perda de fertilidade, devido ao intervalo de partos maior, também custou R$400, considerando a frequência de mais doenças, porque o sistema imunológico piora, estimando uma perda de R$120 por vaca, no Brasil, o ano passado, nós tivemos uma perda de R$920 por vaca, somando esses valores. Isso aí é considerando o custo de produção em muitas propriedades brasileiras que são assistidas por esse sistema do professor Flamenbaum. Então, esses valores aí eu atualizei, peguei os dados de 2019, mas atualizei para os valores de 2020. E colocamos então essa nova tabela aí. Veja que eles estimam uma perda total por vaca ano no Brasil de R$1.140 em função do estresse por calor. Se fosse Israel, então, veja que no Brasil nós estamos com R$1.140. Lá na terra do professor Flamenbaum, eles estão com a redução de mais de R$1.400 por vaca em função do calor. Isso representa 20% do custo de produção deles por vaca. E aí então, sistemas alternativos, como eu disse para vocês, sistema de resfriamento evaporativo também para vacas leiteiras vem sendo adotados. E vejam que Compost Bar, resultado que nós temos do ano passado, de 2019, a produção média diária de vaca por fazenda, com o Compost Bar, depois das modificações ambientais, aqui as vacas estavam no sistema aberto, nesse ponto que eu estou apontando na linha verde para a direita, até aqui foi o período de estudo, olha como melhorou a média de produção de leite vaca, em função das modificações ambientais com o sistema de resfriamento evaporativo. O estudo foi feito de abril do ano passado até dezembro de 2018. Foi publicado o ano passado. E olha como, ao mesmo tempo que aumentou a produção de leite, houve uma redução no custo com medicamentos por litro de leite vaca produzida. Outro ponto importante, segundo os autores, é que as vacas que são descartadas, elas têm um menor valor de mercado, até um preço baixo de mercado no Brasil. Menor valor. E a vaca mais produtiva é aquela que mais sofre e é a primeira a ser descartada. Então deve-se investir em ambiência no período de inverno. É mais fácil você manter a produtividade da vaca do que tentar recuperar essa produtividade após o calor ter acontecido e ela passar por estresse. O investimento se paga no primeiro verão. Veja que um bom sistema, ele custa em torno de R$1.500 por vaca. E a gente tem uma perda de mostrei para vocês aqui, R$920 por vaca ano no Brasil. Então no primeiro ano ele praticamente se paga.
E a nutrição não resolve problema de calor. A gente repete isso muitas vezes. Aditivos, eles não resolvem problemas de ambiente. Eles auxiliam, eles são adjuvantes, são coadjuvantes. Eles não vão melhorar, evitar o problema do calor. Tá certo? E para finalizar, eu apresento para vocês um custo das modificações ambientais com bovinos de corte. Isso aqui é um resultado de produtividade um pouco mais antigo, que eu consegui numa dissertação, mas o ganho de peso com sombra melhorou 9%. O rendimento de carcaça melhorou quase 1%. E considerando nesse trabalho que os animais entraram com 400 quilos, vejam que o peso final com sombra foi de 531 quilos e sem sombra 520 quilos. Vantagem para a sombra: o animal com sombra ganhou 11 quilos a mais. Considerando um rendimento de 50%, peso da arroba de R$ 202, valores de abril de 2020, o ganho por animal foi de R$ 83. Acontece que nesse trabalho eu chamo a atenção para esse fato aqui, ó, os autores usaram 2,5 metros quadrados para cada animal. E nós trabalhamos nas modificações ambientais primárias, comentei com vocês que a gente deve recomendar em torno de 4 a 6 metros quadrados por animal. Então, mesmo sendo um valor abaixo do recomendado, eles ainda tiveram uma vantagem em relação com o fornecimento da sombra. Nesse trabalho aqui, eles tiveram um retorno de R$ 83 por animal, valores de abril de 2020. Então, veja que o custo do sombreamento, eles fizeram com aquela tela que diminui a radiação dos animais, o custo da tela foi R$ 20. A vantagem que eles tiveram por animal foi de R$ 83. Então, para cada boi que recebeu apenas 2,5 metros quadrados, abaixo do recomendado, já teve o produtor uma vantagem 4 vezes a mais. Ou seja, o sombreamento se pagou no primeiro lote de confinamento. Só mais um aqui, resultado no interior de São Paulo. Resultado que um ex-aluno do PET de zootecnia me passou. Agradeço aí ao Carlos Felipe pelas informações. Ele fez um trabalho, os colegas dele da empresa fizeram um trabalho com 2.500 bois, colocando 1.250 à sombra e 1.250 ao sol. Vejam que eles utilizaram 3,5 metros quadrados de sombra por animal. A diferença é que eles já fizeram uma estrutura de metal e telha de barro. Então, o custo da modificação ambiental aqui foi muito maior. Na época, eles fizeram um custo de produção de 115 reais por metro quadrado, custando então R$ 402 por boi, só para sombreamento. E eles obtiveram, com a sombra, em 100 dias de confinamento, eles tiveram 118 gramas a mais por boi alojado. Tá certo? Por dia, 118 gramas por dia. Isso representou 11,8 quilos de carcaça a mais por boi, somente com o uso da sombra. Considerando os valores aí de abril de 2020, R$ 202 arroba, eles tiveram então R$ 159 por boi a mais de lucro, só com o fornecimento de sombra. Já considerando aí o valor de arroba de R$ 202, né? Vejam que maior eficiência biológica também foi observada na conversão. Além de ter essa vantagem de maior peso dos animais, ele me relatou que houve uma economia na ingestão de alimentos, economia de matéria seca, ingestão de matéria seca. Isso porque a eficiência de conversão foi melhor. Eles gastaram menos alimentos, menos nutrientes para a manutenção da homeotermia. Aí sobrou mais nutrientes para a produtividade. Veja que o custo da matéria seca em Minas Gerais, em abril de 2020, era de 85 centavos. Isso representa uma economia de R$ 14. Um ganho total de, somando 159 por boi, que eles ganharam por melhoria no ganho de peso, mais a economia na eficiência de ingestão de matéria seca, isso representou R$ 173 por animal alojado.
Veja que o custo de produção foi alto, desculpe, o custo de implantação da modificação ambiental foi de R$ 402, porque é uma estrutura fixa. Só que essa estrutura fixa eles vão utilizar por muito tempo. Em cada lote, no primeiro lote, eles já tiveram uma amortização, e veja que, de acordo com os dados, a modificação, a melhoria, a modificação ambiental, ela vai se pagar em 2,3 giros no confinamento. Se eles forem utilizar isso daí por 10 anos, por exemplo, veja que eles tiveram um confinamento de 100 dias. Se eles forem realizar, por exemplo, 2 confinamentos por ano, que dá para fazer muito mais, se eles forem utilizar 2 confinamentos por ano, no primeiro ano, o fornecimento de sombra fixa, estrutura de metal fixa com telha, já vai se pagar. Nos outros 9 anos é vantagem, tá certo? Então veja, já mostrei os resultados aí com suínos, bovinos leiteiros e bovinos de corte. Eu agradeço vocês pela atenção e espero tê-los convencido vocês de que vale a pena realizar as modificações ambientais. Agradeço pela atenção e até a próxima.